Capítulo 1. O peso do silêncio. Eu sempre achei que o barulho do motor podia abafar qualquer coisa. O ronco constante do Scania, o asfalto raspando sob os pneus, o vento batendo na lataria, tudo isso virou minha trilha sonora faz tempo. Mais de 20 anos na estrada te ensinam que o silêncio não existe de verdade. Sempre tem algo fazendo barulho. Sempre tem o mundo girando do lado de fora da cabine. Mas tem um tipo de silêncio que nenhum motor consegue cobrir. É o que mora dentro do peito. Esse eu conheço bem demais. Era uma quinta-feira sem graça, fim de abril. Céu pesado, mas sem coragem para chover. Eu vinha descendo a BR-153, saindo de Goiânia com destino a São Paulo. Carga de tecidos, prazo apertado, nada fora do comum. A estrada estava quase vazia naquela hora da manhã. Ainda cedo demais para movimento, tarde demais para neblina. Só eu, o caminhão e aquele cheiro de diesel misturado com terra seca que gruda na garganta. Passei por Anápolis sem nem olhar direito. Conheço cada curva, cada lombada, cada posto de gasolina desse trecho. Já rodei essa BR mais vezes do que consigo contar. Ela virou extensão de mim. Às vezes acho que sou mais estrada do que homem. O rádio chiava baixinho, música sertaneja antiga, dessas que falam de saudade e solidão. Eu nem prestava atenção, deixava tocar só para ter um som humano por perto. Qualquer coisa que lembrasse que o mundo ainda existia além do para-brisa. Fazia 3 anos desde o acidente. 3 anos desde que a Mariana saiu de casa naquela manhã e não voltou mais. Um motorista bêbado, cruzamento mal sinalizado, destino cruel. Ela tinha ido buscar pão. Só isso. Pão pra gente tomar café junto antes de eu pegar a estrada de novo. Nunca mais consegui tomar café da manhã direito. O Gustavo, meu filho, tinha 17 na época. A gente até tentou ficar perto, dividir a dor, se apoiar um no outro, mas eu não sabia como. Nunca soube lidar com sentimento, sempre fui melhor com carga e quilometragem. E ele precisava de um pai presente, não de um fantasma que mal conseguia olhar nos olhos dele sem ver a mãe que a gente tinha perdido. Aos 18, ele foi embora. Faculdade em outra cidade, curso de engenharia, vida própria. A gente se fala por mensagem de vez em quando. Feliz aniversário, Feliz Natal, como você tá? Tô bem. Tô bem, sempre tô bem. Nenhum de nós dois acredita nisso. Então, eu fiquei com a estrada. Ela não cobra explicação, não quer conversa, não olha para você esperando que você seja alguém melhor do que consegue. A estrada aceita o que você é, um homem de 45 anos que não sabe mais fazer nada além de dirigir. O sol começava a esquentar quando eu vi. Foi rápido no começo. Uma mancha de cor na beira da pista, algo que não devia estar ali. Reduzi a marcha por instinto, aquela atenção automática de quem já viu de tudo em rodovia. Bicho morto, pneu estourado, carga caída. Mas quando cheguei mais perto, percebi que não era nada disso. Era uma pessoa, uma garota. Ela estava parada no acostamento, meio torta, segurando uma mochila rasgada. Uniforme esportivo. Daqueles de time com número nas costas, todo sujo de poeira vermelha. Shorts, camiseta azul clara encharcada de suor. Cabelo preso num rabo de cavalo desmanchado e mancando. Dava para ver de longe que ela estava machucada. Passei devagar, olhando pelo retrovisor. Ela nem levantou o braço pedindo carona. Só ficou lá, parada, olhando para o chão, como se tivesse desistido de tudo. Devia ter uns 19, 20 anos. Magra, alta, ombros largos de quem treina. O rosto dela era uma mistura estranha de força e desespero. Lágrimas secas marcando a poeira na bochecha. Mas o queixo firme, travado, como se ela tivesse decidido que não ia chorar mais. Meu pé hesitou no acelerador. Não era problema meu. Eu tinha prazo, tinha rota, tinha quilômetros planejados e paradas cronometradas. Pegar carona em caminhão é arriscado, todo mundo sabe. E eu não era homem de criar vínculo, não mais. Tinha aprendido que quanto menos gente você deixa entrar, menos gente você perde. Mas alguma coisa apertou no peito.
Talvez fosse a forma como ela segurava o próprio braço, protegendo o corpo como se tivesse levado porrada. Talvez fosse o jeito que ela olhava para a estrada, como se não soubesse mais para onde ir. Talvez fosse só a memória da Mariana, que sempre me cobrava por não ajudar estranho na rua. Miguel, você tem coração de pedra, ela dizia rindo. Um dia você vai precisar de ajuda e vai entender. Frei. O Scania gemeu, as marchas rangeram e eu encostei uns 50 metros à frente. Fiquei ali parado, motor ligado, mãos no volante. Ainda dava tempo de acelerar de novo. Ainda dava tempo de fingir que não tinha visto nada. Mas eu não fiz isso. Olhei pelo retrovisor lateral e vi ela se aproximando, mancando feio, arrastando a perna esquerda. Rosto tenso de dor. Quando chegou perto da janela, ela parou. Não disse nada. Só me olhou, esperando. De perto, dava para ver melhor. Tornozelo inchado, arranhões nos joelhos, olhos vermelhos, mas secos, e aquela expressão que eu conhecia bem demais. A de quem já chorou tudo que podia e agora só resta aguentar. Precisa de ajuda? Perguntei. A voz saiu mais rouca que eu esperava. Fazia tempo que eu não conversava de verdade com ninguém. Ela assentiu devagar. Para onde você está indo? Goiânia, respondeu. A voz dela era baixa, cansada. Mas qualquer lugar serve. Só preciso sair daqui. Goiânia ficava para trás. Eu ia para o sentido oposto, mas tinha um posto uns 20 quilômetros à frente. Dava para deixar ela lá, pelo menos. Lugar com gente, telefone, banheiro. Sobe, falei, destravando a porta. Ela hesitou. Por um segundo, vi o medo passando pelos olhos dela. Medo de entrar num caminhão com um estranho. Medo de confiar. Medo de tudo. Mas o medo de ficar sozinha na estrada era maior. Ela subiu. A cabine ficou pequena de repente. O cheiro de suor e terra entrou junto com ela. A mochila rasgada caiu no chão com um baque surdo. Ela se acomodou no banco, puxando o cinto de segurança com cuidado, como se cada movimento doesse. Obrigada, murmurou. Eu só assenti. Não sabia o que dizer. Fazia tempo que eu não tinha outra pessoa ali do lado. A cabine sempre foi meu território, meu refúgio, meu mundo fechado. Agora tinha alguém invadindo. Voltei para a estrada. O motor roncou de novo e o Scania ganhou velocidade. Ela ficou quieta, olhando pela janela, mordendo o lábio inferior. Eu mantive os olhos fixos no asfalto. O silêncio voltou. Mas era diferente agora. Tinha outra pessoa respirando ali dentro. E pela primeira vez em 3 anos, eu não sabia se isso era bom ou ruim. Continuo com o capítulo 2 quando você quiser. Apenas me avise. Tentar novamente P continue e alongue o próximo capítulo 2. A garota da estrada. Os primeiros 10 quilômetros foram os mais estranhos da minha vida. Eu dirigia no automático, mudando marcha, desviando de buraco, mantendo velocidade constante. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Estava naquela presença estranha do meu lado. No som da respiração dela, meio ofegante, meio controlada. No jeito que ela se remexia no banco, a cada solavanco, tentando achar posição que não machucasse o tornozelo. Ela não falava nada. Eu também não. A estrada se esticava na nossa frente, reta e quente. O sol já estava alto, batendo forte no para-brisa. Liguei o ar-condicionado. O barulho do ventilador preencheu parte do silêncio, mas não todo. De vez em quando, eu dava uma olhada de canto de olho. Ela continuava grudada na janela, vendo o cerrado passar. Árvores retorcidas, capim seco, terra vermelha. Paisagem que eu via todo dia, mas que para ela parecia nova. Ou talvez ela nem tivesse vendo nada de verdade. Talvez só tivesse tentando não pensar. O uniforme dela tinha um escudo bordado no peito. Clube de vôlei, dava para ver pelo desenho, nome da cidade embaixo, Goiânia. Número 12 nas costas. As letras estavam desbotadas, como se ela usasse aquilo faz tempo. Atleta, jogadora. Devia treinar todo dia, viver de rotina, disciplina, cobrança. E agora estava ali, largada na beira da estrada, machucada e sozinha. O que tinha acontecido? Não era da minha conta. Eu sabia disso.
Tinha decidido faz tempo que o problema dos outros não era meu problema. Cada um carrega o próprio peso. Eu já tinha o meu, e ele era pesado demais para dividir espaço com mais nada. Mas a curiosidade estava lá. E pior que a curiosidade, estava aquela sensação incômoda no peito. Aquela vontade boba de perguntar se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria conversar. Vontade que eu não sentia fazia anos. Tem água aí no porta-treco, falei de repente, quebrando o silêncio. A voz saiu meio abrupta demais, mas era tarde para voltar atrás. Ela se virou para mim, surpresa, como se tivesse esquecido que eu estava ali. Pode pegar, insisti, apontando com o queixo. Tá quente. Você precisa beber alguma coisa. Ela hesitou, mas depois se curvou devagar e pegou a garrafa. Desenroscou a tampa e bebeu. Não foi um gole. Foi uma sequência longa, desesperada, como se ela não bebesse água fazia horas. A garganta dela subiu e desceu várias vezes. Quando finalmente parou, limpou a boca com as costas da mão e fechou a garrafa. Desculpa, disse ela. Bebi quase tudo. Tem mais no fundo, caixa cheia. Ela assentiu e devolveu a garrafa para o lugar. Ficou quieta de novo, mas agora parecia um pouco menos tensa. Um pouco menos fechada. Você machucou o pé? Perguntei. Ela olhou para baixo, para o tornozelo inchado que mal cabia no tênis. Tornozelo, respondeu baixinho. Torci ontem. Não é grave, acho. Só dói para andar. Devia ter ido num médico. Não deu tempo. Não deu tempo. A frase ficou pendurada no ar, pedindo explicação. Mas ela não continuou. E eu não insisti. Passamos por uma placa. Posto de gasolina, 5 quilômetros. Eu ia deixar ela lá. Era o combinado comigo mesmo. Levar até um lugar seguro, com gente, com estrutura. Problema resolvido. Consciência limpa. Mas alguma coisa me dizia que não ia ser tão simples. Seu celular está sem bateria? Perguntei. Ela demorou para responder. Não tenho celular. Franzi a testa. Como assim não tem? Ficou no ônibus. Que ônibus? Ela respirou fundo. Passou a mão no rosto, limpando o suor da testa. Dava para ver que ela estava decidindo o quanto ia contar. O quanto podia confiar. A gente estava viajando para o campeonato. Começou ela devagar. Eu e o time. Ia ser em Brasília, competição importante, decisiva. A gente parou num posto para abastecer e comer alguma coisa. Eu discuti com o treinador. Ela fez uma pausa. A voz começou a tremer, mas ela controlou. Ele veio com um papo de que eu tô jogando mal, que eu sou o problema do time, que a gente tá perdendo por minha culpa, na frente de todo mundo, das meninas, dos outros técnicos, de geral. Me humilhou mesmo. Eu não disse nada, só escutei. Era o que dava para fazer. Eu rebati, continuou ela mais baixo ainda. Falei que ele é injusto, que ele só enxerga os erros de quem ele não gosta, que ele tá usando as derrotas para botar a culpa em mim, porque é mais fácil do que assumir que o problema é o esquema tático dele. Ela deu uma risada amarga. Aí ele surtou. Disse que eu estava fora do time, que eu não ia mais viajar com eles, que eu podia me virar sozinha. Entrou no ônibus e mandou o motorista ir embora. As meninas tentaram argumentar, mas ele não quis saber. E eu fiquei lá, no meio do nada. Sem celular, sem dinheiro, sem nada. Minha mão apertou o volante. Ele não pode fazer isso. Pode sim, ela respondeu seca. Ele é o técnico, ele manda. E ninguém teve coragem de ir contra ele. E as suas amigas, as outras jogadoras? Algumas mandaram mensagem depois, pelo celular de outra menina. Disseram que queriam ter feito alguma coisa. Mas não fizeram, né? Na hora, ninguém desceu do ônibus. Ninguém ficou do meu lado. A voz dela não tinha raiva, só cansaço. A pior parte da traição não é o ódio que ela traz. É a tristeza. A sensação de que você não valia o risco. Então você começou a andar, concluí. Sim, torci o pé depois de uns 3 quilômetros. Pisei errado numa pedra, mas continuei. Não tinha escolha. Fiquei em silêncio, tentando processar.
tentando entender que tipo de pessoa abandona uma garota de 19 anos no meio de uma estrada deserta. Que tipo de adulto, de responsável, de ser humano faz isso? Mas eu já tinha visto coisa pior. A estrada ensina que gente ruim existe e que, às vezes, gente ruim tem poder. Você tem família em Goiânia? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Sou de Anápolis, mas moro em Goiânia por causa do time. Divido AP com uma das meninas, mas ela tá no ônibus também. E seus pais? Meu pai saiu quando eu era criança. Minha mãe, a gente não se fala muito. Ela nunca apoiou eu jogar vôlei. Disse que era perda de tempo, que eu devia arrumar emprego de verdade. Quando eu saí de casa para treinar em Goiânia, ela ficou ofendida. A gente mal se fala agora. Ela encolheu os ombros, como se isso não importasse. Mas eu sabia que importava. Família sempre importa, mesmo quando a gente finge que não. Qual o seu nome? Perguntei. Ela me olhou. Foi a primeira vez que nossos olhos se cruzaram de verdade, desde que ela entrou na cabine. Os olhos dela eram castanhos, fundos, cansados. Mas tinha algo mais, uma fagulha teimosa, uma recusa em desistir completamente. Lia. Miguel. Respondi. Prazer. Ela fez um meio sorriso. Triste, mas real. Prazer, Miguel. A placa do posto apareceu. 3 quilômetros. Eu devia ter me sentido aliviado. Logo ia deixar ela num lugar seguro e seguir viagem. Voltar para minha rotina, para minha solidão conhecida. Mas não me senti aliviado, me senti mal. Quando é o campeonato? Perguntei. Amanhã de manhã, às 9. Em Brasília? Sim, fiz as contas na cabeça. Goiânia ficava a mais ou menos 200 quilômetros dali. Dava umas 2h30, 3 horas de viagem. Se ela conseguisse voltar hoje ainda, talvez desse tempo de se juntar ao time. Mas e daí? O treinador já tinha expulsado ela. Não ia deixar ela jogar. Você ainda quer jogar? Perguntei. Depois do que ele fez, ela ficou quieta por um tempo, olhando para a estrada, mordendo o lábio. Sim, respondeu firme. Não é por ele, é por mim. Eu treinei a vida inteira para isso. Esse campeonato é a chance de ser vista por olheiros de clubes maiores. Se eu jogar bem, posso conseguir contrato profissional de verdade. Posso sair daquele time de merda e seguir em frente. Ela cerrou os punhos. Eu não vou deixar aquele babaca destruir meu sonho. Não vou. Se eu tiver que chegar lá em Brasília rastejando, eu vou. E vou provar que ele está errado, que eu sou boa, que eu mereço estar ali. A determinação na voz dela me pegou de surpresa. Não era bravata, não era birra. Era convicção, a mesma convicção que eu tinha visto na Mariana quando ela decidia alguma coisa. Quando ela olhava para mim e dizia, vai dar certo, Miguel, confia em mim. E sempre dava. O posto apareceu na frente, bandeira amarela, loja de conveniência, 2 caminhões estacionados, lugar comum, seguro, o lugar certo para deixar ela, mas eu não encostei. Passei direto. Lia me olhou confusa. Não era ali? Era, respondi sem tirar os olhos da estrada. Então por que você não parou? Respirei fundo. Tentei achar uma explicação lógica, sensata, responsável. Tentei lembrar de todos os motivos pelos quais eu devia ter deixado ela lá. Prazo, rota, quilometragem, solidão segura. Mas no fim, a única coisa que saiu foi porque você não vai conseguir chegar em Brasília sozinha. Não com esse tornozelo, sem celular e sem dinheiro. Ela ficou boquiaberta. Você vai me levar? Não vou te levar até Brasília. Esclareci, rápido demais. Mas posso te levar até Goiânia. De lá você se vira, pega suas coisas, conversa com alguém, arruma um jeito de ir para o campeonato. Mentira. Eu sabia que era mentira. Goiânia não resolvia nada. Ela não tinha ninguém lá. Não tinha dinheiro para passagem. Não tinha celular funcionando para pedir ajuda. Deixar ela em Goiânia era jogar ela no mesmo buraco, só que em outro lugar. Mas eu ainda não estava pronto para admitir que ia fazer mais do que isso. Miguel, a voz dela falhou. Você não precisa. Sério, eu não quero atrapalhar. Já atrapalhou, respondi, mais seco do que pretendia. Depois suspirei. Desculpa, não quis dizer assim. Só aceita.
Eu vou te levar até Goiânia. Depois a gente vê. Ela ficou me olhando, tentando entender por quê, tentando decidir se podia confiar. E talvez tentando segurar o choro que ameaçava voltar. Obrigada, sussurrou. Sério, muito obrigada. Eu só assenti. Voltei a prestar atenção na estrada, no barulho do motor, no calor que entrava pela janela. Mas algo tinha mudado na cabine. Não era só silêncio mais. Era outra coisa, algo que eu não conseguia nomear. Algo que me deixava inquieto e, ao mesmo tempo, estranhamente vivo. Pela primeira vez em 3 anos, eu não estava completamente sozinho. E eu não sabia se isso era o melhor ou a pior decisão que eu tinha tomado. Capítulo 3. Venha seguir. Me avise quando quiser continuar. Tentar novamente P e continue. E alongue o próximo. Capítulo 3. Fragmentos de passado. Goiânia ficava a pouco mais de 180 quilômetros. 2 horas e meia, talvez 3, se eu pegasse trânsito. Tempo suficiente para ficar em silêncio e fingir que aquela situação toda era normal. Mas não era. Nada era normal desde que ela entrou no caminhão. Continuamos rodando. A BR-153 se desenrolava na nossa frente, reta, monótona, hipnótica. O sol batia forte agora, transformando o asfalto numa faixa cinza e brilhante que parecia derreter no horizonte. O calor entrava pelas frestas, grudava na pele, deixava tudo pesado. Lia tinha encostado a cabeça no vidro. Os olhos dela estavam meio fechados, mas dava para ver que ela não estava dormindo, só descansando, ou tentando. O corpo inteiro dela parecia tenso, dolorido. O tornozelo continuava inchado, roxeando nas bordas. Devia estar latejando feio. Você devia colocar gelo nisso, comentei, quebrando o silêncio. Ela abriu os olhos devagar e olhou para o pé. Não tenho gelo. No próximo posto a gente para. Pega um saco de gelo e você enrola numa toalha. Ajuda com o inchaço. Ela me olhou de novo, daquele jeito, como se não entendesse por que eu estava fazendo aquilo, como se não soubesse se devia agradecer ou desconfiar. Você é sempre assim? Perguntou. Como assim? Gentil, com estranhos. A palavra me pegou de jeito, gentil. Fazia tempo que ninguém me chamava assim. Fazia tempo que eu não era assim. Não, respondi, honesto demais. Geralmente eu não dou carona para ninguém. Então por que me deu? Boa pergunta. Pergunta que eu não sabia responder direito. Talvez fosse a forma como ela estava largada na estrada, parecendo desistir, mas não desistindo de verdade. Talvez fosse porque ela me lembrava alguém, não fisicamente, mas na essência. Naquela teimosia frágil de quem ainda acredita que pode dar certo. Talvez fosse só porque eu estava cansado de passar pelas coisas sem olhar para elas. Não sei, admiti. Achei que você precisava. E você não tem medo de pegar uma estranha no caminhão? Sorri sem humor. Você que devia ter medo. Eu que sou o estranho. Homem de 45 anos, sozinho, oferecendo carona. Todo mundo te ensina a não aceitar isso. Ela ficou quieta. Depois deu de ombros. Eu sei. Minha mãe sempre disse. Nunca aceite carona de estranho. Nunca entre no carro de desconhecido. Nunca confie. Mas às vezes você não tem escolha. E às vezes você olha para a pessoa e sente que dá para confiar. Não sei explicar direito. É instinto. E instinto pode errar, avisei. Pode, ela concordou. Mas até agora você não me deu motivo para desconfiar. Fiquei em silêncio, tentando decidir se aquilo era ingenuidade ou coragem. Talvez fosse os dois. Talvez fosse nenhum. Talvez ela só estivesse apostando na única opção que tinha. Passamos por uma cidade pequena, nem lembro o nome. Só sei que tinha uma igreja velha, umas casas de tijolo à vista, um mercadinho e uma borracharia. Gente sentada na calçada, vendo o mundo passar. Criança correndo descalça na rua, cachorro dormindo na sombra. Brasil profundo, aquele que ninguém vê nos filmes, mas que está ali todo dia existindo. Você tem filho? Lia perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenido. Instintivamente, minha mão apertou o volante. Tenho, respondi curto. Quantos anos? 21. Ele mora com você? Não, ela esperou.
Mas eu não continuei. Não queria falar do Gustavo. Não queria falar de como a gente se afastou. De como eu não soube segurar ele perto depois que a Mariana morreu. De como ele cresceu sem mim mesmo eu estando vivo. Mas Lia não desistiu. Vocês se falam? Respirei fundo. Às vezes. Tipo, de vez em quando ou tipo, raramente. Olhei para ela. Ela me encarou de volta, curiosa, mas não invasiva. Só interessada. Como se quisesse entender. Raramente, admiti. A gente se afastou. Depois que a mãe dele morreu, eu não soube como ficar perto. E ele também não. Então cada um seguiu o próprio caminho. Você sente falta dele? A pergunta doeu mais do que eu esperava. Porque a resposta era óbvia. Claro que eu sentia. Todo dia. Toda hora. Cada vez que eu via um pai com filho na estrada. Cada vez que passava por uma universidade. Cada vez que o celular tocava e não era ele. Sinto, falei baixo, mas não sei como consertar. Lia assentiu devagar. Ela entendeu. Não respondeu nada. Só deixou o silêncio voltar. Mas era um silêncio diferente agora. Menos vazio. Mais compartilhado. Rodamos mais uns quilômetros. Eu tentei voltar para o automático. Focar na estrada. Esquecer a conversa. Mas não deu. Tinha aberto uma porta. E portas abertas deixam o vento entrar. E você? Perguntei virando a mesa. Você falou que não se fala muito com sua mãe. Ela suspirou. Cruzou os braços. Posição defensiva. É complicado. Complicado como? Do jeito que família sempre é. Ela nunca me apoiou. Nunca acreditou que vôlei podia dar certo. Sempre achou que era hobby, brincadeira, perda de tempo. Ela queria que eu arrumasse um emprego fixo, qualquer coisa. Caixa de supermercado, atendente, secretária. Algo sério, algo de verdade. Lia olhou pela janela, a voz ficando mais tensa. Mas eu não queria isso. Eu sempre soube que era boa no esporte. Sempre soube que podia chegar longe se eu treinasse direito. Então, quando apareceu a oportunidade de ir para Goiânia, treinar num clube melhor, eu fui. Ela ficou puta. Disse que eu estava jogando minha vida fora, que eu ia me arrepender, que esporte não paga conta. E você foi mesmo assim. Fui. Porque se eu não tivesse ido, ia passar a vida inteira me perguntando, e se? E eu não queria isso. Prefiro tentar e falhar do que nunca tentar. Tinha algo de admirável naquilo. Algo que eu tinha perdido fazia tempo. Coragem, aposta, fé em si mesma. Sua mãe ainda pensa assim? Perguntei. Não sei. A gente mal conversa. Ela liga de vez em quando. Pergunta se eu tô viva, se tô comendo direito. Mas nunca pergunta do vôlei. Nunca quer saber se eu ganhei jogo, se fiz ponto bonito, se melhorei. É como se essa parte da minha vida não existisse para ela. Deve doer. Dói, ela admitiu, voz quebrando um pouco. Mas eu já acostumei. Aprendi a não esperar nada. É mais fácil assim. Eu sabia exatamente como era. Não esperar nada. Não pedir ajuda. Não contar com ninguém. É uma forma de se proteger. Mas também é uma forma de morrer por dentro. Um pedaço de cada vez. E seu pai? Arrisquei. Você disse que ele foi embora. Lia demorou para responder. Quando falou, a voz estava diferente. Mais dura. Foi. Eu tinha 7 anos. Ele saiu de casa um dia e nunca mais voltou. Não sei se arrumou outra família, se mudou de cidade, se morreu. Não sei nada. Minha mãe nunca quis falar sobre ele. E eu parei de perguntar. Você não tentou procurar? Para quê? Se ele quisesse ser encontrado, ele teria dado um jeito de aparecer. A gente morou na mesma cidade por anos. Se ele quisesse me ver, me conhecer, saber como eu estava, ele sabia onde me achar. Ele escolheu não fazer isso. Então eu escolhi não procurar. Fazia sentido, sentido doloroso. O tipo de lógica que nasce da sobrevivência emocional. Você aprende a cortar fora o que te machuca porque é a única forma de seguir em frente. Desculpa, falei. Não devia ter perguntado. Tudo bem, você também falou do seu filho. É justo, ela tinha razão. A gente tinha trocado feridas. Não era reconfortante, mas era honesto. O posto de gasolina apareceu uns quilômetros depois. Pequeno, meio abandonado, mas com loja aberta.
Encostei o caminhão e desliguei o motor. O silêncio ficou estranho, sem o ronco constante. Vou comprar gelo, anunciei. E alguma coisa pra gente comer. Você deve estar com fome. Lia abriu a boca para protestar, mas eu já estava descendo. Não queria ouvir que ela não precisava, que eu não tinha obrigação, que ela ia ficar devendo. Não era sobre dívida, era sobre fazer a coisa certa. Entrei na loja. Cheiro de óleo, fritura e café velho. A moça do caixa me olhou com aquela expressão de quem vê caminhoneiro todo dia e não espera novidade. Peguei um saco de gelo, 2 pães de queijo, uma garrafa de suco e uma barra de cereal. Paguei rápido e voltei. Lia continuava no caminhão, olhando pela janela. Quando eu voltei, ela parecia menor, mais vulnerável, como se tivesse deixado a armadura cair por um instante. Toma, estendi o gelo e a comida. Ela pegou, meio sem jeito. Você não precisava, eu sei, mas fiz mesmo assim. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Valeu, Miguel. Subi de volta pro caminhão. Ela enrolou o gelo numa camiseta velha que tinha na mochila e colocou no tornozelo. Fez uma careta de dor, mas logo suspirou aliviada. Tá melhorando? Perguntei. Tá, obrigada. A gente comeu em silêncio. Pão de queijo morno, suco doce demais, mas tudo bem. Era comida, era cuidado, era o tipo de coisa simples que faz diferença. Quando terminamos, liguei o motor de novo. A estrada continuava. Goiânia estava cada vez mais perto, e com ela, as decisões que eu ia ter que tomar. Porque no fundo, eu sabia. Deixar Lia em Goiânia não ia resolver nada. Ela não tinha estrutura para chegar em Brasília sozinha. Não tinha apoio. Não tinha rede de segurança. Ela só tinha aquele sonho teimoso. E agora, por algum motivo que eu não entendia direito, ela tinha eu. E quanto mais a gente conversava, mais eu percebia. Não era só ela que estava precisando de ajuda. Eu também estava. Eu só não sabia admitir ainda. Capítulo 4 a seguir. Me avise quando estiver pronto. Tentar novamente, continue e alongue o próximo. Capítulo 4. Tempestade interior. A tarde avançava devagar, do jeito que só acontece quando você está preso dentro de uma cabine com os próprios pensamentos. O sol já tinha passado do ponto mais alto e começava a descer, mas o calor continuava grudento, pesado. O tipo de calor que cansa só de existir. Lia tinha adormecido. Não foi de repente, foi aos poucos. Vi ela lutando contra o sono, piscando devagar, tentando manter os olhos abertos. Mas o corpo dela tinha passado por muito. A adrenalina tinha caído. O cansaço venceu. A cabeça dela escorregou para o lado, encostando no vidro da janela. A respiração ficou mais profunda, mais regular. O rosto relaxou. Pela primeira vez desde que ela entrou no caminhão, ela parecia em paz. Eu não acordei ela. Deixei. Era estranho ter alguém dormindo ali do lado. A cabine sempre foi meu espaço, meu território. O lugar onde eu podia ser invisível, onde ninguém cobrava nada de mim. Mas agora tinha outra presença, outra respiração, outro ser humano dividindo aquele espaço apertado. E por mais estranho que fosse, não era ruim. Continuei dirigindo. A BR-153 se esticava infinita, cortando o cerrado com sua faixa cinza e quente. Caminhões passavam no sentido contrário, buzinando de leve em comprimento. Eu respondia no automático. Código da estrada. Respeito silencioso entre quem vive ali. Pensei na Mariana. Não queria, mas pensei. Ela sempre dizia que eu era fechado demais, que eu não deixava ninguém entrar, que eu construía muros ao redor de mim e ficava lá dentro, sozinho, achando que estava seguro. Miguel, você tem medo de sentir, ela dizia, deitada na cama, me olhando com aqueles olhos que viam através de mim. Tem medo de se apegar porque acha que vai perder. Mas a vida é isso. É se apegar sabendo que pode perder. É amar sabendo que pode doer. Eu sempre retrucava que ela era dramática, que eu não tinha medo de nada, que eu só era prático, objetivo, realista, mas ela tinha razão. Eu tinha medo e quando ela morreu, o medo virou certeza. Apego dói.
Amor machuca, perda destrói. Então a solução era simples: não se apegar, não amar, não deixar ninguém perto o suficiente para doer quando fosse embora. O Gustavo pagou o preço disso. Eu me fechei tanto depois da morte da Mariana que nem percebi quando ele começou a se afastar também. Ele precisava de um pai. Precisava de alguém que dividisse a dor com ele, que chorasse junto, que dissesse: vai ficar tudo bem, a gente vai superar isso juntos. Mas eu não fiz nada disso. Eu fugi para a estrada, aceitei viagens mais longas, passei mais tempo fora, voltava para casa só para dormir, trocar de roupa e partir de novo. E quando eu estava lá, era como um fantasma, presente fisicamente, mas ausente em todo o resto. Gustavo tentou, no começo. Ele tentou conversar, tentou se aproximar, tentou entender o que estava acontecendo comigo, mas eu não deixei. Construí um muro tão alto que nem meu próprio filho conseguiu escalar. Então ele parou de tentar. E quando ele fez 18 anos, foi embora. Faculdade em outra cidade, engenharia, vida nova, longe de mim, não posso culpá-lo. Olhei de relance para Lia, ainda dormindo. Ela se mexeu um pouco, ajeitando a cabeça. O rosto dela estava sereno, mas dava para ver as marcas, olheiras fundas, pequenos arranhões na bochecha, lábios rachados, sinais de quem tinha passado por muito. Por que eu tinha parado para ela? A pergunta voltou, insistente, incômoda. Não era piedade, não era só fazer a coisa certa. Era algo mais profundo, algo que eu não conseguia nomear. Talvez fosse porque ela me lembrava do Gustavo, jovem, teimoso, tentando provar alguma coisa para o mundo, tentando sobreviver sem pedir ajuda. Ou talvez fosse porque ela me lembrava de mim mesmo, sozinho, perdido, fingindo que estava tudo bem quando nada estava. O céu começou a mudar, nuvens escuras apareceram no horizonte, grossas, carregadas, ameaçadoras. O vento ficou mais forte, balançando o caminhão de leve, cheiro de chuva no ar. Ia cair uma tempestade, daquelas brabas, do tipo que transforma estrada em rio e visibilidade em zero. Olhei para o painel. Ainda faltavam uns 80 quilômetros para Goiânia. Dava tempo de chegar antes da chuva, se eu acelerasse um pouco. Mas acelerar com carga pesada em estrada velha era arriscado. Mantive a velocidade, constante, segura. As primeiras gotas começaram a cair uns 20 minutos depois. Pingos grossos, espaçados, depois ficaram mais frequentes. E então virou cortina. Chuva forte, pesada, barulhenta. O tipo que faz você dirigir quase às cegas, guiando mais por instinto do que por visão. Lia acordou com o barulho. Abriu os olhos devagar, confusa. Levou uns segundos para lembrar onde estava. Ah, tá chovendo, murmurou, voz rouca de sono. Tá, confirmei, concentrado na estrada. Ela se endireitou no banco, limpando o rosto com a mão. Olhou para frente, vendo a chuva cair forte no para-brisa. Os limpadores trabalhavam no máximo, mas mal davam conta. Tá pesado, ela comentou. Vai passar, sempre passa. Mas não passou. A chuva ficou pior, mais forte, mais violenta. A estrada começou a alagar. Poças se formavam nos pontos mais baixos. Outros caminhões reduziram a velocidade ou encostaram no acostamento esperando melhorar. Eu continuei, devagar, mas continuei. Conhecia aquela estrada, sabia onde podia e onde não podia passar, sabia ler os sinais. Você não vai parar? Lia perguntou, tensa. Não. Se eu parar aqui, a gente perde tempo. E você precisa chegar em Goiânia ainda hoje. Mas tá perigoso. Eu sei o que tô fazendo. Ela não discutiu, mas vi a forma como ela agarrou o cinto de segurança. Nervosa. Confiando, mas com medo. A chuva virou tempestade. Raios cortavam o céu. Trovões explodiam perto, fazendo a cabine vibrar. O vento sacudia o caminhão. Eu apertei o volante, mantendo o controle. Foco total. Cada músculo tenso. Foi quando eu vi uma árvore caída, atravessada na pista. Não deu tempo de frear totalmente. Só deu tempo de desviar. Virei o volante brusco, jogando o caminhão para o acostamento. As rodas derraparam na lama. O Scania inclinou perigoso. Lia gritou.
Eu segurei firme, corrigindo a direção, forçando o caminhão a obedecer. E consegui. O caminhão parou, torto, metade na pista, metade fora, mas parado, inteiro. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Só a chuva batendo e nossos corações disparados. "Você tá bem?" Perguntei ofegante. Lia assentiu, pálida, mãos tremendo. "Tô. E você?" "Tô." Respirei fundo, tentando acalmar a adrenalina, tentando processar o quase acidente. "Desculpa", falei. "Não vi a árvore a tempo." "Você salvou a gente", ela respondeu, voz trêmula. "Se não tivesse desviado..." Ela não terminou. Não precisava. A gente sabia. Saí do caminhão para avaliar o estrago. A chuva me encharcou em segundos. Frio, forte. Olhei para o redor. A árvore bloqueava metade da pista. Outro caminhão tinha parado atrás, esperando alguém tirar. Não dava para continuar daquele jeito. Voltei para a cabine, pingando água. "A gente vai ter que esperar", anunciei. "Até alguém tirar a árvore ou até a chuva passar. Não dá para seguir assim." Lia olhou pela janela. A tempestade continuava, sem sinal de melhorar. "Quanto tempo você acha que vai demorar?" "Não sei. 1 hora, talvez 2. Ela fechou os olhos, frustrada, preocupada. "Eu preciso chegar em Goiânia ainda hoje. Preciso pegar minhas coisas, resolver tudo, conseguir um jeito de ir para Brasília amanhã cedo. Se eu perder muito tempo aqui..." "Eu sei." Ela respirou fundo, tentando não desabar. "Por que tudo tem que ser tão difícil?" murmurou mais para si mesma do que para mim. "Porque nada nunca é fácil." Não tinha resposta para isso, porque ela tinha razão. Nada era fácil. Vida era luta, era obstáculo atrás de obstáculo. Era cair, levantar, cair de novo. E quando você achava que ia dar certo, vinha uma árvore caída no meio da estrada e te obrigava a parar. "Lia", chamei, suave. Ela abriu os olhos e me olhou. "A gente vai chegar", falei. "Pode demorar, pode complicar, mas a gente vai chegar." "Como você tem tanta certeza?" "Porque eu dirijo essa estrada faz mais de 20 anos e sempre chego, sempre." Ela segurou meu olhar, procurando verdade, procurando segurança, procurando algo para se agarrar. E encontrou. "Tá bom", sussurrou. "Eu confio em você." Aquelas palavras me pegaram de surpresa. "Eu confio em você." Quando foi a última vez que alguém tinha dito isso para mim? Quando foi a última vez que alguém tinha depositado confiança em mim de verdade? Não lembrava. "Então descansa", sugeri. "Aproveita que a gente está parado. Quando a chuva passar, a gente segue." Ela assentiu, encostou a cabeça no banco, fechando os olhos, mas não dormiu. Só ficou ali, quieta, tentando acalmar os próprios medos. Eu fiquei olhando a chuva, pensando, refletindo. Tinha algo acontecendo. Algo que eu não controlava. Lia tinha entrado na minha vida algumas horas atrás, mas já estava mudando alguma coisa dentro de mim, me fazendo sentir coisas que eu tinha enterrado fazia anos. Responsabilidade, preocupação, vontade de ajudar, vontade de não estar sozinho. E isso me assustava, porque eu sabia como a história terminava. Pessoas entram, pessoas saem, pessoas morrem, e você fica sozinho de novo, só que agora com mais um buraco no peito. Eu não queria mais buracos, mas também não queria mais ser só estrada. A chuva continuou caindo, e eu continuei ali, dividido entre o medo de sentir e o medo de nunca mais sentir nada. 40 minutos depois, a chuva começou a diminuir. Virou garoa fina. A visibilidade melhorou. Homens com motosserra apareceram. Funcionários da prefeitura pelo uniforme, e começaram a cortar a árvore, liberando a pista. Liguei o motor. O Scania roncou de volta à vida. "A gente vai", avisei. Lia abriu os olhos, olhou para frente e viu a pista liberando. "Vamos", concordou. Voltei para a estrada, devagar, cuidadoso. A pista estava escorregadia, cheia de lama e galhos, mas dava para passar. Goiânia estava perto agora. Menos de 1 hora. Logo a gente ia chegar. E eu ia ter que tomar uma decisão. Deixar ela lá e seguir minha vida.
ou fazer algo que eu jurei que nunca mais faria, me envolver. Ainda não sabia qual escolha ia fazer, mas no fundo, lá no fundo, eu já sabia. A decisão já tinha sido tomada no momento em que eu freiei o caminhão e ofereci carona. Agora era só questão de aceitar. Capítulo 5. A caminho. Pronto para continuar? Tentar novamente, pé continue e alongue o próximo. Capítulo 5. Fantasmas e cicatrizes. Goiânia apareceu no horizonte quando o sol já começava a se pôr. A cidade se espalhava na paisagem, mistura de prédios altos no centro e casas baixas nas bordas. Luzes começando a acender. Movimento de fim de tarde. Vida acontecendo. Eu tinha passado por Goiânia centenas de vezes, mas sempre de passagem, sempre só atravessando. Nunca tinha motivo para parar de verdade. Era mais uma cidade no caminho, mais um ponto no mapa. Mas hoje era diferente. Hoje eu tinha um motivo. Lia ficou quieta quando a gente entrou nos limites da cidade. Ela olhava pela janela, reconhecendo lugares. A padaria da esquina, o posto de gasolina, a academia onde ela devia treinar. Pedaços da vida dela espalhados nas ruas. Onde você mora? Perguntei. Ela demorou para responder, como se estivesse voltando de longe. Bairro Jardim América, perto do estádio Serra Dourada. Tem uma travessa depois do semáforo. Posso ir te guiando. Assenti. Segui as instruções dela. Direita, esquerda, reto. Mais 3 quarteirões. A cidade engolia a gente com seu trânsito lento, suas motos cortando entre os carros, seus pedestres atravessando fora da faixa. O apartamento dela ficava num prédio simples, 4 andares, pintura descascando, sem porteiro. O tipo de lugar que gente com pouco dinheiro consegue alugar. O tipo de lugar que você mora quando está lutando para realizar um sonho e não tem estrutura nenhuma te segurando. Estacionei o caminhão na frente, desliguei o motor. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado agora, porque a gente tinha chegado. E chegar significa decidir o que vem depois. Lia olhou para o prédio, depois olhou para mim. Obrigada, disse ela, voz baixa. Por tudo. Sério, você não tinha obrigação nenhuma, mas me ajudou mesmo assim. Eu não vou esquecer isso. Ela começou a abrir a porta, devagar, cada movimento parecendo custar esforço. O tornozelo ainda estava machucado, a mochila rasgada pesava no ombro, ela estava exausta. Lia, chamei antes que ela descesse. Ela parou, olhou para trás. Você tem como ir para Brasília amanhã? A pergunta ficou suspensa no ar. Ela não respondeu logo. Mordeu o lábio. Desviou o olhar. Vou dar um jeito, respondeu. Mas a voz não tinha convicção. Que jeito? Não sei ainda. Vou tentar pegar dinheiro emprestado com alguém. Ou ver se consigo carona. Alguma coisa. Com quem você vai pedir dinheiro emprestado? Você disse que não tem ninguém aqui. Ela ficou quieta. Porque eu tinha razão. E ela sabia. Lia, você não tem celular funcionando, não tem dinheiro, não tem apoio do time e precisa estar em Brasília amanhã de manhã, às 9 horas, para uma competição que pode mudar sua vida. Isso é impossível de resolver em uma noite. Eu sei, respondeu ela, voz rachando. Eu sei, tá bom? Eu sei que é impossível, eu sei que eu tô ferrada. Mas o que você quer que eu faça? Desistir? Aceitar que acabou? Eu não consigo, eu não posso. As lágrimas voltaram. Ela lutou contra elas. Piscou rápido, respirou fundo, tentando segurar. Esse campeonato é tudo para mim, continuou voz trêmula. É minha chance de sair daquele time de merda, de provar que eu valho alguma coisa, de conseguir um contrato de verdade. Se eu perder isso, eu perco tudo. Anos de treino, anos de sacrifício, tudo jogado fora porque um treinador babaca decidiu me humilhar e me abandonar no meio da estrada. Ela limpou o rosto com raiva. Então não, Miguel, eu não vou desistir. Eu vou dar um jeito. Mesmo que eu tenha que ir a pé, eu vou. O silêncio que veio depois foi denso, carregado de tudo que não estava sendo dito, de toda a dor.
frustração, desespero e teimosia dela, e de toda a guerra interna que eu estava travando comigo mesmo. Eu podia deixar ela descer, podia acenar, desejar boa sorte e ir embora. Seguir minha rota, entregar minha carga, voltar para a solidão segura da cabine, esquecer aquela garota, esquecer aquela tarde, voltar a ser invisível. Ou eu podia fazer a coisa certa, a coisa estúpida, arriscada, irracional, a coisa humana. Eu te levo, falei. Lia piscou, confusa. O quê? Eu te levo para Brasília. Amanhã de manhã. Te deixo no local da competição. Ela ficou me encarando, boca meio aberta, como se não tivesse entendido direito, como se tivesse certeza que tinha ouvido errado. Miguel, você não pode. Você tem trabalho, você tem entrega, você tem... Eu sei o que eu tenho. Cortei. E eu decido o que eu faço com o meu tempo. E eu tô decidindo te levar. Mas por quê? Por que você faria isso por mim? Era a mesma pergunta de antes, só que mais direta, mais crua, mais importante. E eu ainda não tinha a resposta certa. Porque você precisa, respondi. E por que eu posso? E porque faz tempo que eu não faço nada que importe de verdade. Faz tempo que eu não ajudo ninguém. Faz tempo que eu só existo sem viver. Olhei para ela. De verdade, nos olhos, você me lembrou de algo hoje. De que ainda tem gente lutando por alguma coisa. De que ainda tem gente que acredita. Que ainda tem gente que não desiste. E eu quero ajudar. Eu quero fazer parte disso. Mesmo que seja só levando você até lá. As lágrimas dela caíram. Mas dessa vez ela não tentou segurar. Deixou cair. Limpou o rosto, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Você é maluco, disse ela rindo no meio das lágrimas. Você é completamente maluco. Sou, concordei. Mas é isso, a gente sai daqui amanhã cedinho, umas 4 da manhã. Dá tempo de chegar em Brasília antes das 9, mas você precisa dormir, precisa descansar e precisa cuidar desse tornozelo direito. Ela assentiu, limpando o rosto de novo, tentando se recompor. Tá bom, eu vou subir, tomar banho, comer alguma coisa, dormir e amanhã eu tô pronta. 4 da manhã, repeti. Não se atrase. Não vou. Ela desceu do caminhão, mas antes de fechar a porta, olhou para mim mais uma vez. Miguel, obrigada. De verdade, você não sabe o quanto isso significa. Sei sim, respondi baixo. Mais do que você imagina. Ela sorriu e fechou a porta. Fiquei vendo ela entrar no prédio, mancando, mas firme, carregando a mochila rasgada como se fosse tesouro, desaparecendo pela porta de vidro embaçado. E aí fiquei sozinho de novo, sozinho com a decisão que eu tinha acabado de tomar. Liguei o motor. Precisava achar um lugar para estacionar o caminhão, um posto com banheiro, comida e espaço para dormir na cabine. Amanhã ia ser dia longo, precisava descansar também. Mas enquanto dirigia pelas ruas de Goiânia, minha cabeça não parava. O que eu estava fazendo? Por que eu tinha me metido nisso? Eu não conhecia aquela garota. Não devia nada a ela. Podia ter deixado ela no posto lá atrás. Podia ter seguido minha vida. Mas não. Eu escolhi me envolver. Escolhi ajudar. Escolhi sentir alguma coisa de novo. E isso me assustava pra caralho. Porque sentir dói. Sentir abre feridas. Sentir te deixa vulnerável. Eu tinha passado 3 anos construindo muros, 3 anos me fechando, 3 anos evitando qualquer tipo de conexão humana de verdade. E em uma tarde, uma garota abandonada na estrada tinha conseguido derrubar tudo isso. Achei um posto, grande, bem iluminado, com restaurante e área de descanso para caminhoneiros. Estacionei, desliguei o motor, sentei ali, imóvel, tentando processar o dia. Pensei na Mariana de novo. Ela teria gostado da Lia, teria achado ela corajosa, determinada, teria dito que eu fiz a coisa certa. Você tem um coração bom, Miguel, ela dizia. Você só tem medo de mostrar, mas ele tá aí. Eu sei que tá. Será que tava mesmo? Será que eu ainda era capaz de ser aquele homem que ela tinha amado? Ou eu tinha virado só uma casca vazia, dirigindo um caminhão pro resto da vida? Peguei o celular. Hesitei, mas liguei.
Chamou 3 vezes antes dele atender. Alô? A voz do Gustavo era diferente, mais grave, mais adulta. Fazia meses que a gente não falava direito. Oi, filho, sou eu. Pausa. Silêncio. Pai, aconteceu alguma coisa? Doeu ouvir aquilo. A surpresa, a preocupação automática. Como se eu só ligasse quando tinha problema. E talvez fosse verdade. Talvez eu tivesse virado aquele tipo de pai. Não, respondi. Não aconteceu nada. Eu só queria ouvir sua voz. Outra pausa, mais longa. Tá tudo bem com você? Ele perguntou, desconfiado, preocupado. Tá sim, eu tô em Goiânia e eu pensei em você e achei que devia ligar. Silêncio de novo, mas era um silêncio diferente agora. Menos defensivo, mais confuso, mais esperançoso. Pai, você tem certeza que tá tudo bem? Tenho. É que aconteceu uma coisa hoje. Eu dei carona para uma garota. Ela estava abandonada na estrada e eu ajudei ela. E me fez pensar em você, em como eu não te ajudei quando você precisou, em como eu não tive coragem de ficar perto quando a sua mãe morreu. Minha voz falhou. Engoli seco. Eu sinto muito, Gustavo. Eu sinto muito por não ter sido o pai que você precisava, por ter fugido, por ter te deixado sozinho. Ouvi a respiração dele do outro lado. Ouvi ele tentando falar, falhando, tentando de novo. Pai, a voz dele saiu rouca. Eu também sinto falta. De você, da gente, do jeito que era antes. Fechei os olhos, apertei o celular. Então vamos tentar de novo, falei. Devagar, sem pressa, mas vamos tentar, porque eu não quero passar o resto da vida arrependido de não ter tentado. Tá bom, ele concordou. E pela primeira vez em anos, ouvi algo parecido com um sorriso na voz dele. Tá bom, pai. Vamos tentar. A gente conversou mais alguns minutos. Nada profundo, nada revelador, só conversa. Como ele estava, como estavam as aulas, como estava o tempo, coisas pequenas, mas eram coisas que importavam. Quando desliguei, senti algo diferente no peito. Não era felicidade, não ainda, mas era algo parecido. Era esperança, pequena, frágil. Mas ali, desci do caminhão, entrei no restaurante, pedi comida, comi devagar, sozinho numa mesa de canto, vendo outros caminhoneiros fazendo o mesmo. Cada um no seu canto, cada um com suas histórias, cada um carregando seus pesos. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia completamente sozinho. Voltei para o caminhão. Deitei no beliche improvisado atrás dos bancos. Cobri o corpo com uma manta velha. Fechei os olhos e dormi, sem pesadelos, sem fantasmas, só cansaço e a promessa de um amanhã diferente. Capítulo 6. Pronto para começar. Quer continuar? Tentar novamente, e continue e alongue o próximo capítulo 6. A coragem de recomeçar. O despertador do celular tocou às 3:30 da manhã. Acordei no susto, como sempre. Coração acelerado, corpo tenso, aqueles segundos de confusão onde você não sabe direito onde está. Mas a realidade voltou rápido. O cheiro de diesel, o frio da madrugada entrando pelas frestas, o silêncio pesado do posto vazio. Goiânia, Lia, Brasília. Sentei na cama improvisada, esfregando o rosto. O corpo doía. Sempre doía depois de dormir na cabine. Não era confortável, nunca foi, mas era o que tinha. Olhei para o celular, nenhuma mensagem. Será que Lia tinha acordado? Será que ela ia estar pronta no horário? Levantei. Vesti a mesma roupa do dia anterior. Calça jeans puída, camiseta cinza, jaqueta de couro velha. Passei água no rosto usando a garrafa que tinha guardada. Me olhei no retrovisor. Barba por fazer, olheiras fundas, cabelo bagunçado. Cara de quem viveu demais e descansou de menos. Mas os olhos tinham algo diferente hoje. Não consegui dizer o quê, mas estava lá. Desci do caminhão. A madrugada era fria. Aquele frio seco do cerrado que corta a pele. O céu estava escuro ainda, mas já dava para ver as primeiras claridades no horizonte. Estrelas sumindo aos poucos. Comprei 2 cafés no posto, bem quentes, bem fortes, e 2 pães na chapa.
Simples, mas ia segurar até a gente parar de novo. Subi de volta, liguei o motor. O Scania gemeu, roncou, acordou devagar. Sempre fazia isso de manhã, como se também precisasse se convencer de que valia a pena continuar. Dirigi até o prédio da Lia. As ruas estavam vazias, só alguns poucos carros. Gente voltando de festa, gente indo trabalhar cedo, gente que vivia nos intervalos da cidade. Parei em frente ao prédio, 3h55. Desliguei o motor, esperei. O silêncio da madrugada tinha algo de solene, como se o mundo tivesse pausado, como se tudo tivesse esperando para ver o que ia acontecer. 4 horas. A porta do prédio se abriu. Lia apareceu. Ela tinha tomado banho, cabelo solto, ainda meio úmido, roupa limpa, calça de moletom, camiseta do time, tênis branco, mochila nas costas, agora com os rasgos remendados com fita adesiva. E ela mancava menos. Ainda sentia dor, dava para ver, mas tinha dormido, tinha descansado, tinha se recuperado um pouco. Ela olhou para o caminhão, sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Destravei a porta. Ela subiu. Bom dia, disse ela, voz baixa, respeitando o silêncio da madrugada. Bom dia. Trouxe café e pão. Você é um anjo. Longe disso. Ela pegou um dos cafés e bebeu devagar, saboreando. Fechou os olhos. Suspirou aliviada. Isso é bom demais, murmurou. Básico, mas funciona. Ela mordeu o pão, comeu com vontade. Devia estar com fome de verdade. Provavelmente não tinha comido direito desde ontem de manhã. Liguei o motor de novo. A cidade ainda dormia. Saímos devagar, cortando as ruas vazias até pegar a saída para BR-060. Brasília ficava a uns 210 quilômetros, 2h30, 3 horas de viagem. Dava tempo de chegar bem antes das 9. Dava tempo de ela chegar no campeonato. A estrada começou, abrindo na nossa frente, escura ainda, mas já clareando nas bordas. O céu mudando de preto para azul escuro, depois para lilás, depois para laranja. Lia ficou quieta no começo, só comendo, bebendo café, olhando o mundo acordar pela janela. Mas eu sentia que tinha algo pesando nela. Algo que ela queria dizer, mas não sabia como. Você conseguiu falar com alguém ontem? Perguntei. Do time, da organização? Ela balançou a cabeça. Não, meu celular continuava morto. Tentei carregar, mas o carregador está com defeito. E o celular da minha colega de apartamento estava desligado. Ela deve ter desligado para economizar bateria no ônibus. Então, não consegui falar com ninguém. O treinador sabe que você vai aparecer? Não, mas tanto faz. Eu não preciso de permissão dele. Eu estou inscrita na competição. Meu nome está na lista. Eu tenho o direito de jogar. Se ele não quiser me escalar, problema dele. Mas eu vou estar lá. A determinação voltou para a voz dela. Aquela força teimosa, aquela recusa em desistir. E se ele criar problemas, insistir? Se ele tentar te impedir de verdade? Então eu vou gritar, disse ela, simples. Vou fazer um escândalo. Vou chamar a organização. Vou falar com os juízes. Vou fazer o que for preciso. Ele não pode me expulsar da competição, só do time. E se ele fizer isso, ótimo. Eu saio daquele inferno e procuro outro clube. Ela olhou para mim. Eu não vou deixar ele ganhar, Miguel. Eu não vou. Assenti, acreditando nela, porque era impossível não acreditar. Ela tinha aquela coisa rara, aquela convicção que não se ensina, que não se aprende, que simplesmente existe dentro de algumas pessoas. A Mariana tinha isso também. O sol nasceu de verdade agora, explodindo no horizonte, pintando o cerrado de dourado. Árvores retorcidas viravam silhuetas. A estrada brilhava. O céu ficava imenso, limpo, sem uma nuvem. É bonito, Lia comentou, vendo o amanhecer. É, concordei. Nunca canso de ver. Você deve ter visto milhares de nasceres do sol na estrada. Milhares, mas nunca é igual. Sempre tem algo diferente. A cor, a luz, o jeito que bate nas árvores, sempre muda. Ela ficou olhando, absorvendo. Você gosta disso, né? Da estrada, de viajar, de estar sempre em movimento.
Pensei na resposta. Pensei de verdade. Eu gostava. Respondi. No começo. Quando eu era novo, quando eu escolhi ser caminhoneiro, era por isso. Pela liberdade, pela estrada aberta, pela sensação de que o mundo era grande e eu podia ir para qualquer lugar. Fiz uma pausa. Mas depois virou outra coisa. Virou fuga. Virou jeito de não ter que lidar com nada. Virou vício. Quanto mais tempo eu ficava na estrada, menos eu precisava encarar o vazio que tinha em casa. Por causa da sua esposa, por causa dela e por causa de mim, por causa de eu não saber lidar com a perda. Então eu fugi e continuo fugindo até hoje. Lia ficou quieta, processando. Mas você parou hoje, disse ela baixo. Você parou para mim. Você saiu da fuga. Olhei para ela, de relance. Rápido. Saí. Por quê? Porque você me lembrou que ainda existe gente lutando. Que ainda existe gente que não desistiu. E eu acho que eu queria lembrar como é isso. Como é acreditar em alguma coisa de novo? Ela sorriu. Triste, mas bonito. Você ainda acredita, Miguel. Você só esqueceu. Mas tá aí, eu vi ontem, quando você me ofereceu carona, quando você comprou gelo pro meu tornozelo, quando você decidiu me trazer até aqui. Tudo isso é acreditar, é se importar, é viver. Minha garganta apertou. Não respondi, não consegui. A gente seguiu em silêncio. Mas era um silêncio bom, compartilhado, cheio de coisas não ditas, mas entendidas. Passamos por pequenas cidades, Alexânia, Abadiânia, Corumbá de Goiás, lugares minúsculos, quase invisíveis, mas cheios de vida. Gente acordando, abrindo portão, varrendo calçada, acendendo fogo no fogão a lenha. Brasil profundo, Brasil que resiste. Miguel, Lia chamou depois de um tempo. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você falou ontem que tinha um filho, o Gustavo. Meu corpo ficou tenso automaticamente, mas eu forcei a relaxar. Falei, vocês vão se falar de novo? Vocês vão tentar? Vamos. Eu liguei para ele ontem à noite, a gente conversou. Pouco, mas conversou. E a gente vai tentar se reaproximar. Devagar, sem pressão, mas vai tentar. Que bom, ela disse sorrindo. Que bom mesmo. Ele deve ter sentido falta de você também. Acho que sim. Espero que sim. Com certeza. Filho sempre sente falta do pai. Mesmo quando o pai não é perfeito. Mesmo quando o pai erra. A gente só quer que ele esteja lá, sabe? A gente só quer saber que ele se importa. A voz dela ficou distante. Eu queria que o meu pai tivesse se importado. Queria que ele tivesse ficado. Queria que ele tivesse ligado, ao menos uma vez, para saber se eu estava bem. Mas ele não ligou. Nunca. E eu aprendi a viver com isso. Mas dói. Sempre vai doer. Olhei para ela, vendo a dor crua no rosto. A ferida aberta que nunca tinha cicatrizado direito. Ele que perdeu, falei. Não ter conhecido você. Não ter visto você crescer. Não saber a pessoa incrível que você virou. A perda é dele, não sua. Ela limpou os olhos rapidamente, sorrindo no meio das lágrimas. Obrigada por dizer isso. É verdade. A gente ficou em silêncio de novo, mas algo tinha mudado. A gente tinha se aberto, tinha mostrado as cicatrizes, tinha confiado um no outro com pedaços das nossas histórias que normalmente a gente esconde. E isso criava algo, um vínculo, uma conexão, algo frágil, mas real. Brasília apareceu no horizonte uma hora depois. Prédios altos, arquitetura modernista, cidade planejada se espalhando organizada, diferente de tudo que a gente tinha passado. Limpa, geométrica, quase artificial. A gente está chegando, avisei. Lia se endireitou, nervosa agora, ansiosa. Ajeitou a roupa, prendeu o cabelo, respirou fundo várias vezes. Você tá pronta? Perguntei. Não sei. Acho que sim. Acho que não. Não sei. Você tá. Confia em mim. Ela olhou para mim, segurou meu olhar. Eu confio. Entramos na cidade, seguindo as placas. Ginásio Nilson Nelson. Local da competição. Grande, imponente, com estrutura de evento importante. Já tinha movimento.
Ônibus estacionados, equipes chegando, uniformes coloridos, nervosismo no ar. Parei o caminhão perto da entrada, longe o suficiente para não atrapalhar, perto o suficiente para ela não precisar andar muito com o tornozelo ainda machucado. Desliguei o motor, ficamos ali, parados, sabendo que era hora de descer, hora de despedir, hora de voltar para as nossas vidas, mas nenhum dos dois se mexeu. Miguel, Lia começou, voz embargada. Eu não sei como agradecer, de verdade. Você salvou minha vida, salvou meu sonho. Você me fez acreditar que ainda existe gente boa no mundo. Você também, respondi. Você me lembrou que ainda dá para sentir alguma coisa, que ainda dá para se importar, que ainda dá para viver, mesmo quando você acha que já morreu por dentro. Ela limpou as lágrimas, sorrindo, chorando, sendo humana. Eu vou entrar lá e vou jogar a melhor partida da minha vida, prometeu. Por mim e por você, porque você acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Vai sim, e vai ganhar. Ela pegou a mochila, abriu a porta, mas antes de descer, olhou para mim mais uma vez. A gente vai se ver de novo. Fiquei quieto, não sabia a resposta, não sabia se ia, não sabia se devia. Talvez, respondi. Se a estrada quiser. Ela sorriu, entendendo, aceitando. Então até a próxima, caminhoneiro. Até a próxima, jogadora. Ela desceu, fechou a porta. Ficou ali parada, olhando para o caminhão, deu um último aceno e virou, mancando leve, mas firme, caminhando em direção ao ginásio, em direção ao sonho dela. Fiquei vendo ela ir, até sumir pela entrada, até desaparecer no meio da multidão de atletas. E aí fiquei sozinho de novo, mas não era a mesma solidão de antes, era diferente agora, porque agora eu sabia que eu ainda era capaz de sentir, de ajudar, de viver, e isso mudava tudo. Capítulo 7 chegando. Continuo? Tentar novamente, P continue, e alongue o próximo. Capítulo 7. O jogo da vida. Eu devia ter ido embora. Devia ter ligado o motor, saído dali e seguido viagem. Entregar a carga, voltar para a estrada, voltar para a rotina. A parte racional do meu cérebro gritava isso. Trabalho, responsabilidade, prazo. Mas eu não liguei o motor. Fiquei ali sentado, olhando o ginásio, vendo gente entrar, equipe se preparando, movimento aumentando, o dia começando de verdade. Olhei para o relógio. 7h15. Ainda faltavam quase 2 horas para o início da competição. Tempo suficiente para Lia se aquecer, conversar com o time, resolver o que precisava resolver. Tempo suficiente para eu ir embora sem olhar para trás. Mas eu não fui. Desci do caminhão. Tranquei. Atravessei o estacionamento. Caminhei até a entrada do ginásio. Tinha uma bilheteria, mas ainda não estava vendendo ingresso. Só ia abrir depois das 8. Fiquei ali perto, encostado numa coluna, vendo o movimento. Atletas passavam. Jovens, na maioria. Meninas e meninos entre 15 e 20 e poucos anos. Rostos tensos, determinação misturada com nervosismo. Alguns riam alto, tentando disfarçar a ansiedade. Outros ficavam quietos, fone no ouvido, se concentrando. Todos carregando sonhos. Pensei na Lia. Onde ela estava agora? Tinha encontrado o time? O treinador tinha deixado ela entrar? Ou tinha criado problema? Não era da minha conta. Eu já tinha feito minha parte. Tinha trazido ela até ali. O resto era com ela. Mas eu queria saber. Queria ver se ela ia conseguir. Queria ver ela jogar. As portas se abriram às 8. Comprei ingresso. R$ 15. Arquibancada. Entrei. O ginásio era grande. Quadras múltiplas, separadas por redes e divisórias. Arquibancada em volta, já começando a encher. Cheiro de suor, borracha de tênis, limpador de chão. Som de bolas quicando, apitos, vozes ecoando. Procurei o quadro de jogos. Categoria feminina adulta. Chave eliminatória. Primeiro jogo, 9 horas. Time de Goiânia contra time de Brasília. Lia ia jogar no primeiro jogo. Subi para a arquibancada. Escolhi um lugar no meio, com visão boa da quadra principal. Sentei. Esperei.
Aos poucos, as equipes foram entrando. Uniformes coloridos, azul, vermelho, amarelo, verde. Meninas altas, atléticas, aquecendo, alongando, batendo bola. Técnicos gritando instruções, preparadores passando orientações. E então vi o time de Goiânia. Uniformes azul claro, o mesmo que Lia usava ontem. Elas entraram em fila, sérias, concentradas. E no final da fila, mancando leve, mas presente, estava ela, Lia, cabelo preso num coque apertado, rosto limpo, sem maquiagem, expressão fechada, determinada. Ela não olhou para a arquibancada, não procurou ninguém, só foi direto para o banco, sentou, começou a alongar o tornozelo com cuidado. O treinador apareceu, homem na casa dos 50, barrigudo, cara de poucos amigos. Ele viu Lia, parou. A expressão dele mudou. Surpresa, raiva, incredulidade. Ele foi até ela, falou algo. Não dava para ouvir daqui, mas dava para ver a agressividade no gesto. Apontando, gesticulando, mandando ela sair. Lia se levantou, ficou de frente para ele. Respondeu, calma, firme. Não gritou, não se alterou, só falou. E depois apontou para a mesa da organização. O treinador ficou vermelho, continuou falando, mais alto agora, chamando atenção. Outras jogadoras olharam, preocupadas. Algumas se aproximaram, tentando mediar. Lia não se mexeu, não recuou, só ficou ali, de pé, encarando ele. Até que uma das organizadoras se aproximou. Mulher de cabelo curto, prancheta na mão, crachá no pescoço. Ela perguntou o que estava acontecendo. O treinador explicou, gesticulando dramaticamente. A organizadora ouviu. Depois pegou a prancheta, checou algo e falou com ele. Pelo jeito que ele reagiu, a resposta não foi o que ele queria ouvir. A organizadora foi firme. Apontou para a lista, apontou para Lia, deixou claro. Ela tinha direito de jogar. O treinador discutiu mais um pouco, mas a organizadora não cedeu. Fez um gesto. Ou você aceita, ou você sai. Simples assim. Ele ficou parado, claramente furioso, mas sem opção. Acenou para o time. Voltou para o banco. Lia continuou ali. Ela tinha vencido a primeira batalha. As meninas do time se aproximaram dela. Abraçaram, cumprimentaram. Dava para ver o alívio nelas, a felicidade. Lia sorriu. Pela primeira vez desde que entrou, ela sorriu. O apito tocou. Início do aquecimento oficial. 15 minutos antes do jogo. Lia entrou na quadra com as outras. Começou a aquecer. Devagar no começo, testando o tornozelo. Depois com mais intensidade. Recepção, levantamento, ataque, bloqueio. Ela era boa, muito boa. Os movimentos eram fluidos, precisos. Ela lia a bola antes de chegar, antevia o lance. Tinha aquela inteligência de jogo que não se ensina. Ou você nasce com, ou não tem. E ela tinha. O aquecimento terminou. As equipes se reuniram nos bancos. O treinador falou com o time, dava instruções, definia a escalação. Lia ficou de fora no começo, no banco. Ele não ia colocar ela para começar. Mas ela não reclamou, só sentou, concentrada, esperando a chance. O jogo começou. Time de Brasília era forte, organizado, bloqueio alto, ataque potente. Logo abriram vantagem, 5-2, 7-3, 9-5. O time de Goiânia estava perdido, errando passes, errando recepção, sem sincronia. O treinador gritava da beirada da quadra, mas não adiantava. Quanto mais ele gritava, mais nervosas elas ficavam. 10-5, 11-6, 12-6, pedido de tempo. O treinador chamou as jogadoras, gritou mais, cobrou mais, mas não mudou nada, não trocou ninguém, não deu chance para Lia. O jogo voltou, 13-6, 14-7, 15-8. Primeiro set perdido, fácil, rápido, humilhante. O técnico explodiu, xingou as jogadoras, jogou a prancheta no chão, responsabilizou todo mundo, menos ele mesmo. As meninas baixaram a cabeça, derrotadas antes mesmo do segundo set começar. Mas Lia se levantou. Ela foi até o treinador, falou algo. Ele ignorou. Ela insistiu.
Ele virou para ela, irritado. Ela apontou para a quadra. Pediu para entrar. Pediu a chance. Ele riu, debochado. Falou algo que claramente era ofensivo. Algo como, você vai piorar as coisas ou você é o problema. Mas as outras jogadoras se juntaram. Apoiaram Lia. Pediram para o treinador dar a chance, deixar ela jogar. Ele hesitou, mas viu que não tinha escolha. O time inteiro estava contra ele agora. Se ele recusasse, ia perder o controle total. Então ele acenou, agressivo, fazendo parecer que era um favor. Lia entrou. Posição de líbero, defesa, o coração do time, a posição que sustenta tudo. O segundo set começou e tudo mudou. Lia não era só boa, ela era especial. Cada bola que vinha, ela estava lá. Cada ataque adversário ela defendia. Mergulhos impossíveis, reflexos absurdos, leitura de jogo perfeita. Ela sustentava o time nas costas. 1-0, 2-1, 3-2. As outras jogadoras começaram a acreditar de novo. Começaram a jogar melhor, com confiança, com vontade. 4-3, 5-4, 6-5. A torcida percebeu. Começou a gritar, a vibrar, a apoiar. Lia comandava a defesa, gritava orientações, animava as companheiras, era líder, natural, incontestável. 8-7, 10-9, 12-11. O jogo virou equilíbrio, disputa ponto a ponto. Cada lance valia ouro, cada erro custava caro. 14-13. Para Goiânia agora, set point. A bola veio, ataque forte da adversária, direto na diagonal, sem chance de defesa. Mas Lia mergulhou, voou e defendeu. A bola subiu, alta, perfeita. A levantadora ajeitou, a atacante cortou. Ponto, 15-13. Goiânia venceu o segundo set. A arquibancada explodiu. Eu me peguei em pé gritando junto, sem perceber, sem controlar, só sentindo. Lia se levantou do chão, suja, suada, joelho ralado, tornozelo latejando provavelmente, mas sorrindo, irradiando. As meninas pularam nela, abraçaram, comemoraram. Ela tinha salvado o time, tinha trazido elas de volta. O treinador não comemorou. Ficou ali, cara fechada, braços cruzados, orgulho ferido, ego machucado. Mas não podia tirar ela agora, seria suicídio. O terceiro set foi guerra. Os dois times jogaram no limite, cada ponto suado, cada lance disputado até o fim. Lia continuou impecável, defendendo tudo, sustentando, nunca desistindo. Mas o outro time também era forte, também queria ganhar. 13-13, 14-14, 15-15. Vantagem alternando, ninguém conseguia abrir. 16-15, Goiânia. 16-16, 17-16, Brasília. 17-17, 18-17, Goiânia. Match point. A bola veio para o lado de Goiânia. Recepção boa, levantamento perfeito. Atacante preparou, cortou forte, linha. O bloqueio adversário subiu, tocou na bola. A bola desviou, caiu fora. Ponto. 19-17, Goiânia venceu. O ginásio explodiu de novo. As jogadoras de Goiânia se abraçaram, chorando, gritando, comemorando. Elas tinham virado o jogo, tinham vencido quando ninguém apostava nelas. E no meio de todas estava Lia, chorando, sorrindo, sendo abraçada pelas companheiras, sendo levantada nos ombros, sendo celebrada. Ela tinha conseguido. Contra tudo, contra todos, contra o treinador, contra o abandono, contra a dor, contra o medo. Ela tinha conseguido. Fiquei ali, parado na arquibancada, vendo aquilo, sentindo aquilo, e algo se rompeu dentro de mim. Algo que eu tinha segurado por 3 anos. As lágrimas vieram. Não foi choro contido, foi choro solto, intenso, libertador. Eu chorei ali no meio da arquibancada, sem me importar com quem estava vendo. Chorei pela Lia, pela vitória dela, pela força dela, mas também chorei por mim, pela Mariana que eu tinha perdido, pelo Gustavo que eu tinha afastado, pelos 3 anos que eu tinha desperdiçado fugindo, por todas as vezes que eu desisti de sentir.
por todas as vezes que eu escolhi a estrada em vez da vida. Chorei por tudo, e quando parei, quando limpei o rosto, quando respirei fundo, eu me senti diferente, mais leve, mais vivo, mais inteiro. Lia procurou na arquibancada, olhos varrendo os rostos, procurando alguém, procurando. Ela me achou. Nossos olhos se cruzaram. Ela sorriu, enorme, verdadeiro, e acenou. Eu acenei de volta. E naquele momento eu soube. Eu tinha feito a coisa certa. Tinha parado, tinha ajudado, tinha me importado. E isso tinha mudado tudo, não só para ela, para mim também. Capítulo 8, final, pronto. Quer que eu finalize a história? Tentar novamente, continue e alongue o próximo capítulo 8, Novos Horizontes. Fiquei até o final da competição. Não era o plano, nunca foi. Mas depois daquele jogo, depois de ver Lia virar a partida, depois de sentir aquela emoção toda, eu não consegui ir embora. Sentei de volta na arquibancada. Esperei. Assisti aos outros jogos. Vi times se enfrentando, sonhos sendo construídos e destruídos ponto a ponto. Mas meus olhos sempre voltavam para Lia. Ela jogou mais 2 partidas naquele dia. Semifinal no meio da tarde, final no começo da noite. E em todas elas, ela foi o destaque, a peça fundamental, a jogadora que fazia a diferença quando o jogo apertava. O time de Goiânia chegou à final e venceu. Quando o último ponto foi marcado, quando o apito final tocou, a quadra virou festa. As meninas se jogaram no chão, se abraçaram, choraram juntas. 3 anos treinando, sacrifícios incontáveis e, finalmente, a vitória. Lia estava no centro de tudo, sendo erguida pelas companheiras, sendo celebrada, merecidamente. E no canto da quadra, sozinho, ignorado por todos, o treinador observava, cara fechada, sem participar da comemoração, sem conseguir aceitar que tinha estado errado sobre ela o tempo todo. Mas já não importava mais. Ele tinha perdido o controle. Tinha perdido o respeito do time. E todos sabiam, Lia era a verdadeira líder ali, não ele. A cerimônia de premiação aconteceu meia hora depois. Troféus, medalhas, fotos oficiais. Lia subiu no pódio, medalha de ouro no pescoço, sorriso que iluminava o ginásio inteiro. Mas o melhor veio depois, quando as pessoas começaram a se aproximar dela. Olheiros, treinadores de outros clubes, agentes, todos querendo conversar. Todos querendo saber mais sobre aquela jogadora que tinha aparecido do nada e dominado a competição. Fiquei vendo de longe, vendo o sonho dela se realizando, vendo as portas se abrindo. Ela merecia cada segundo daquilo. O ginásio começou a esvaziar, equipes indo embora, torcidas se dispersando, luzes sendo apagadas. Aos poucos, o espaço que tinha sido tão cheio de energia foi voltando ao silêncio. Desci da arquibancada, caminhei devagar até a saída, ia esperar ela lá fora. Só para ter certeza de que estava tudo bem, só para me despedir direito. Mas quando cheguei na porta, ela já estava ali, ainda de uniforme, medalha no pescoço, mochila nas costas, cabelo solto agora, molhado do banho. E ela me viu, parou, sorriu daquele jeito que tinha se tornado familiar nas últimas 24 horas. Você ficou, disse ela, caminhando até mim. Fiquei, confirmei. Não consegui ir embora sem ver você jogar. E aí, o que achou? Acho que você é a melhor jogadora que eu já vi na vida. E olha que eu não entendo nada de vôlei. Ela riu, um riso solto, feliz, liberto. Obrigada por ter ficado, por ter acreditado, por tudo. Você que fez tudo, respondi. Eu só dirigi o caminhão. Não, você fez muito mais que isso. Você me salvou, Miguel. De verdade. Se não fosse você, eu não estaria aqui agora. Não teria jogado, não teria ganho, não teria essas oportunidades aparecendo. Ela segurou a medalha emocionada. 3 clubes já me procuraram. Clubes grandes de São Paulo, do Rio, querendo conversar sobre contrato. Um deles já falou em proposta concreta, salário profissional, estrutura de treino.
tudo que eu sempre sonhei. Isso é incrível, Lia. E é assustador também, porque de repente tudo que eu lutei por tanto tempo está aqui, na minha frente, acontecendo de verdade. E eu não sei se estou pronta. Você tá, garanti, mais do que pronta. Você provou isso hoje. E vai provar de novo quantas vezes for preciso. Ela limpou os olhos, respirou fundo. E você? Vai voltar para a estrada? A pergunta ecoou. Simples, mas carregada. Ia voltar para a estrada? Claro que ia. Era meu trabalho, minha vida. Tinha carga esperando, tinha compromissos. Tinha o quê, exatamente? Tinha solidão, tinha fuga, tinha quilômetros sem fim que não levavam a lugar nenhum. Vou, respondi. Mas não vai ser igual. Você mudou alguma coisa em mim. Me fez lembrar que ainda dá para sentir, que ainda dá para se importar, que ainda dá para viver de verdade. Olhei para ela. Eu passei 3 anos morto por dentro, 3 anos fugindo. Mas você me acordou e eu sou grato por isso. Mais do que você imagina. Lia deu um passo à frente e me abraçou. Foi um abraço apertado, verdadeiro, cheio de gratidão, de afeto, de conexão humana real. Eu retribuí, fechei os olhos, senti. E foi bom, foi certo, foi vivo. Quando nos separamos, ela ainda sorria, mas tinha lágrimas nos olhos. A gente vai se encontrar de novo? Perguntou. Mesma pergunta de antes, mas agora com resposta diferente. Vai, afirmei. Não sei quando, não sei onde, mas vai. Porque agora a gente tem algo que a estrada não apaga. A gente se importa. E isso não some só porque a distância aumenta. Promete que vai ligar para o seu filho, que vai tentar de verdade? Prometo. E promete que não vai voltar a se fechar, que não vai desistir de sentir de novo? Hesitei. Não porque não quisesse prometer, mas porque era difícil, porque viver doía, porque sentir era arriscado. Mas eu tinha aprendido algo nas últimas 24 horas. Viver com dor era melhor que não viver. Prometo, respondi. Não vai ser fácil, mas eu prometo que vou tentar. É tudo que a gente pode fazer, disse ela. Tentar, todo dia, um passo de cada vez. Ficamos ali mais alguns minutos, conversando sobre planos, sobre futuro, sobre sonhos. Ela ia voltar para Goiânia, pegar suas coisas, conversar com os clubes que tinham feito proposta, decidir qual caminho seguir. Eu ia entregar a carga em São Paulo. Depois ia voltar para casa, aquela casa vazia que eu evitava, e ia arrumar ela, ia tirar a poeira, ia abrir janelas, ia voltar a viver nela, em vez de só dormir ali entre viagens. E ia ligar para o Gustavo, de verdade, ia marcar de encontrar ele, ia tentar reconstruir a ponte que eu tinha deixado desabar, ia tentar ser pai de novo. Nos despedimos de verdade quando o céu já estava escuro. Ela tinha conseguido carona com outra equipe que voltava para Goiânia. Lugar seguro, gente conhecida. Cuida desse tornozelo, avisei. Vou cuidar. E você cuida de você. Descansa. Come direito. Para de fugir. Vou tentar. Ela entrou no ônibus. Acenou pela janela. Eu acenei de volta. E vi ela partir. Pela segunda vez naquele dia, fiquei sozinho. Mas não era a mesma solidão de antes. Voltei para o caminhão. Liguei o motor. O Scania roncou, fiel como sempre. Saí de Brasília devagar, pegando a estrada que levava para São Paulo. A noite estava clara, lua cheia iluminando o cerrado. Estrada vazia. Só eu e o asfalto. Mas pela primeira vez em anos, eu não me sentia sozinho na estrada. Eu me sentia acompanhado pelas memórias da Mariana, pela esperança de reaproximação com o Gustavo, pelo impacto que Lia tinha deixado em mim. Peguei o celular, hesitei, mas disquei. Chamou 2 vezes. Ele atendeu. Pai? A voz do Gustavo tinha surpresa, mas não tinha irritação, não tinha rejeição, só curiosidade. Oi, filho, sei que é tarde, mas eu queria falar com você. Tá tudo bem? Tá melhor, na verdade. Eu fiz uma coisa hoje. Ajudei alguém. E me fez pensar muito em você, em nós, em tudo que a gente perdeu. Pausa. Respiração do outro lado.
Eu também penso nisso, pai. Todo dia. Então vamos fazer diferente, propus. Vamos nos ver. De verdade. Vamos almoçar juntos. Vamos conversar. Sem pressa, sem cobrança, só pai e filho tentando se reconectar. Eu gostaria disso, ele respondeu. E a voz dele rachou um pouco. Gostaria muito. Semana que vem, eu termino essa entrega, tiro uns dias de folga e vou te visitar. Tá bom, eu espero. Gustavo? Sim, eu sinto muito. Por tudo. Por não ter sido o pai que você precisava. Por ter fugido. Por ter deixado você sozinho. Eu sinto muito mesmo. Silêncio. Mas era um silêncio cheio. Eu sei, pai. E eu também sinto. Por ter sido tão difícil. Por não ter conseguido te alcançar. Mas a gente tá tentando agora. E isso é o que importa. A gente tá tentando. Conversamos mais um pouco. Acertamos detalhes. Dia, horário, lugar. E quando desliguei, meu peito estava mais leve, mais esperançoso. A estrada continuava, como sempre. Mas eu não era mais o mesmo homem que tinha passado por ali dias atrás. Eu tinha mudado. E a mudança tinha começado com um simples gesto. Frear o caminhão e oferecer carona. 3 meses depois, eu voltei a Goiânia. Não era planejado, não tinha carga para lá. Mas eu quis ir mesmo assim. Procurei ela. Não foi difícil. Lia tinha ficado famosa no circuito de vôlei. Tinha assinado com um clube grande de São Paulo. Estava jogando profissionalmente. Aparecendo em matérias de jornal, entrevistas, redes sociais. O sonho dela tinha se tornado realidade. Descobri que ela estava em Goiânia naquele fim de semana, visitando a família, resolvendo pendências, fechando ciclos. Mandei mensagem. A gente tinha trocado contato depois daquele dia. Conversávamos de vez em quando. Nada profundo. Só lembretes de que a gente existia, de que a gente se importava. Ela respondeu na hora, animada, surpresa, feliz. Marcamos de nos encontrar numa praça. Simples, sem formalidade. Quando cheguei, ela já estava lá, sentada num banco, roupa casual, cabelo solto. Sorriso enorme quando me viu. Miguel! Ela se levantou, veio correndo, me abraçou. Lia, como você tá? Incrível, tudo incrível. O clube é ótimo, o técnico é profissional de verdade. As meninas do time são sensacionais. Eu tô jogando toda semana. Tô crescendo, tô vivendo o sonho. Eu vi, acompanhei algumas matérias. Você tá arrasando. E você, como estão as coisas? Sorri, de verdade. Melhores, muito melhores. Eu me reaproximei do Gustavo. A gente se vê toda semana agora. Almoça junto. Conversa. Tá sendo difícil, mas tá sendo bom. A gente tá reconstruindo. Que ótimo, sério, que ótimo mesmo. E eu parei de fugir tanto. Ainda dirijo, ainda faço viagens, mas agora eu volto para casa. Eu vivo nela. Eu arrumei as coisas da Mariana, guardei com carinho e segui em frente. Não esqueci, nunca vou esquecer, mas não tô mais preso no passado. Lia segurou minha mão, apertou. Você conseguiu, disse ela orgulhosa. Você realmente conseguiu. A gente conseguiu, corrigi, porque foi você que me acordou. Você que me lembrou que ainda dá para viver. E você me salvou, literalmente. Então acho que a gente se salvou mutuamente. Ficamos ali, sentados no banco, conversando por horas, sobre tudo, sobre a vida, sobre sonhos, sobre medos, sobre futuros, sobre como um encontro inesperado na estrada tinha mudado tudo para 2 desconhecidos. E quando o sol começou a se pôr, quando chegou a hora de nos despedirmos de novo, eu soube. Aquilo não era despedida de verdade. Era até logo, porque algumas pessoas entram na sua vida e não saem mais. Não importa a distância, não importa o tempo. Elas ficam na memória, no coração, na forma como você passa a viver. Lia era uma dessas pessoas, e eu era grato, infinitamente grato. Hoje, 5 anos depois, eu ainda dirijo, ainda rodo a BR-153, ainda vejo o cerrado passar pela janela. Mas não é mais fuga, é trabalho, é sustento, é escolha. E quando eu volto, tem gente me esperando.
O Gustavo, que agora é engenheiro formado e mora perto. Os netos, sim, ele me deu 2 netos lindos, que chamam de vovô e fazem bagunça no caminhão toda vez que eu paro em casa. Tem vida esperando, e de vez em quando eu passo por Anápolis, por aquele trecho da estrada onde tudo começou, eu lembro. Lembro da garota mancando na beira da pista, da decisão de frear, do café quente e do gelo no tornozelo, da tempestade, da virada no jogo, do abraço na saída do ginásio. Lembro de tudo. E agradeço, porque aquele dia, aquele encontro, aquela decisão simples de parar e ajudar, mudou minha vida inteira. Me trouxe de volta, me fez homem de novo e me ensinou a lição mais importante de todas. A estrada é longa, mas a gente não precisa percorrê-la sozinho. Às vezes basta ter coragem de frear, de olhar para o lado e de estender a mão, porque é assim que a vida acontece de verdade. Não no destino final, mas nos encontros pelo caminho. Mensagem final. Quantas vezes a gente passa por alguém que precisa de ajuda e segue em frente? Quantas vezes a gente escolhe a segurança da solidão em vez do risco de se importar? Miguel e Lia nos lembram que os encontros mais improváveis podem ser os mais transformadores. Que parar pode salvar 2 vidas, a de quem recebe ajuda e a de quem ajuda. A estrada é dura, a vida é difícil, mas a gente não precisa atravessar sozinho. Às vezes, tudo o que precisamos é da coragem de frear e da disposição de sentir de novo.